Oi, eu sou Rafael Bezê, diretor, roteirista e produtor do curta Tá Tudo Bem. A ideia do curta surgiu comigo e com a minha amiga, que é a bailarina, a Cacá, que é a protagonista do curta. A gente, na verdade, tudo começou como uma brincadeira, a gente queria fazer uma videodança na Pedra Bonita, aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente começou a pensar em alguns temas, e um tema que me bate muito, que eu gosto muito de abordar, é a depressão, né, que é um dos grandes males aí do nosso século, da nossa atualidade. Muita gente está aí passando depressão de diferentes formas, né, porque depressão não é só ficar deitado na cama triste, cabisbaixo. Então eu queria abordar um pouco desse tema de uma forma através da dança, assim, de uma forma que a gente trabalhasse mais o interno da personagem através da dança. Bom, esse filme foi uma luta. Até ele sair demorou muito, e até ele estar aqui também sendo exibido também demorou muito. E foi assim uma experiência bem bacana, foi meu primeiro curta-metragem. A inspiração do filme foi fazer algo mais sensorial, que trabalhasse mais as emoções, que não trabalhasse tanto com diálogo ou algo muito explícito, que a dança representa os sentimentos da protagonista e que a gente trabalha muito com som, né, com tanto música quanto som ambiente, poucos diálogos, e deixar o espectador mais sentir do que entender a história. Eu resolvi assim trabalhar no filme com a dança, assim, muito para representar a luta interna da personagem, né? A luta dela com ela mesma, daquela depressão, né? Ela sabe que está passando por alguma coisa e ela não sabe o que fazer com aquilo, né? E ela procura o ambiente que ela se sente melhor, o lugar predileto dela, para refletir sobre isso e conversar com ela mesma também. Se ela vai se manter na depressão, se ela não vai se manter na depressão, o que ela vai fazer com isso que ela está sentindo. Então eu acho que a dança é uma forma, digamos, poética, enfim, uma forma muito de expressar isso, né, do que ficar algo com muito explícito na história, né? Com falas e tudo mais. E assim, eu acho muito bonito dança, é um tipo de arte que eu sempre admirei bastante, assim, eu gosto bastante. E eu acho que a dança com a música, né, ela consegue transmitir isso, não só com a música, mas até o som ambiente, né? Mas eu acho que a dança ela consegue transmitir essas emoções sem ser muito explícito, né? Na verdade, eu vi em 2016 um filme brasileiro, mas que foi gravado na Suécia, se eu não me engano, que se chama Onde o Mar Descansa. E esse filme, quando eu vi no cinema, assim, me bateu ali algo, porque justamente ele é um filme longa-metragem com videodança, falando do relacionamento de duas mulheres no século XIX ou XVIII, agora eu não lembro. Acho que no início do século XIX, alguma coisa assim. E, enfim, e aquilo ali de passar aquelas emoções daquele jeito, de ser algo muito sensorial, né? De você sentir o filme, e aquilo ali foi a minha maior inspiração, foi aquele filme. Demorou bastante para o filme sair, né? Desde a ideia, quando eu tive com a Cacá, né? A nossa protagonista, até escrever o roteiro e depois a gente subir a Pedra Bonita e gravar o filme. E até agora também que ele está sendo exibido, né? Demorou muito também para ele entrar no ar aí e para poder ser visto por todo mundo. Bom, a produção foi assim uma ajuda de muitos parceiros, muitos amigos, que assim, não sei nem como agradecer, eu sou eternamente grato a todo mundo, porque a gente teve que fazer uma trilha de quase 1 hora ou mais, né? Enfim, para algumas pessoas assim, foi até um certo perrengue subir com equipamento e tudo mais, um dia que estava até quente, né? Porque eu não queria filmar em novembro, mas a gente acabou filmando em novembro, que é uma época já muito quente.
Então foi muito desafiador, né? Assim, eu agradeço muito a todo mundo que participou e foi bem interessante gravar lá em cima, porque além do desafio todo de subir, teve o desafio do sol, muito sol na cabeça, durante muitas horas pra gente fazer o que a gente fez. Então foi um filme assim, não sei, com muita vontade de fazer. Todo mundo ali tava com muita vontade de fazer e acho que saiu um resultado bem bacana, bem legal. E foi uma aventura. Foi uma aventura. Todo mundo com marca de sol. Meu celular esquentou absurdamente, que teve uma hora que eu esqueci ele no sol. Então ele ficou super aquecido. A água, a gente não tinha mais água gelada. Todo mundo morrendo de fome também. Mas acho que isso faz parte também de produção de cinema, né? Assim, faz parte de alguns perrengues, né? Nem sempre, mas faz parte. Eu acho que o filme pode, assim, de certa forma, trazer a discussão da depressão, assim. Eu acho que ele pode ser uma forma da gente debater o assunto, porque eu acho que é muito pouco debatido e, como eu falei anteriormente, acho que é importante a gente entender essas formas de depressão, como elas se manifestam, né? Porque cada um vai manifestar de um jeito e eu acho que pode ser um start, né? Um início para uma conversa, assim. Eu acho que ele é um filme para justamente trazer atenção, sabe? Do tipo, o que é isso? O que está acontecendo com essa personagem? O que ela fez? O que ela não fez? Né? E tentar refletir sobre isso. Né? Ele não é um filme exatamente explicando as coisas, do tipo, né? Explicando o que é a depressão, mas ele é um filme que traz você para sentir a depressão e questionar dentro de você se você também está com depressão, alguma coisa assim, ou se alguém está passando por alguma coisa, se você está percebendo alguns sinais. Eu acho que ele é muito bom para isso, para trazer a discussão. Porque às vezes é difícil a pessoa que está deprimida, né, procurar ajuda assim necessariamente, mas é bom às vezes também quem está sentindo alguma coisa procurar ajuda também, sabe? Aquele amigo próximo, aquele parente próximo, namorado, né, marido, esposa, enfim, quem quer que seja. Mas acho sempre importante falar, né, pedir ajuda, que eu acho que a gente não está acostumado a pedir ajuda. E eu acho que o filme fala um pouco disso também, né? Como a gente tem que aceitar também ajuda, né? Não aconteceu nada. Tá tudo bem, só quero ficar em casa. Esse filme, como eu falei antes, né? Foi um filme feito com muitas parcerias, muitos amigos, muitos parceiros, né? Foi uma guerrilha mesmo, foi uma aventura fazer. Então eu acho que assim, quando a gente, né, tem vontade de fazer, a gente vai lá e faz, a gente tem que realmente fazer, acreditar no que está fazendo. E eu acho que assim, eu me senti muito realizado com o filme, eu gostei muito do filme. Quem já assistiu gostou bastante, pelo menos dizem que gostaram bastante, né? Mas a vida pós a produção do filme foi difícil, assim, foi difícil conseguir um festival para ele, uma exibição pública para ele. E eu acho que a gente tem que entender assim, algumas coisas de por que o filme também não foi exibido, ou assim como outros curtas de muita gente que eu conheço não são exibidos, né, não conseguem ser exibidos em festivais. Eu acho que a coisa principal é que tem muita gente fazendo filme, né? Hoje em dia, com o celular na mão, a gente faz um filme, né? Recentemente, no Curta Cinema, a gente acho que tiveram mais de 5.000 inscrições, mas eu acho que é uma coisa que a gente deve debater, assim, novas formas de exibir o filme. Acho que o YouTube aqui é uma forma bem bacana da gente expor os nossos trabalhos e tal, mas eu acho que tem aquela vontade, né, da gente exibir numa sala de cinema, né, escura ali e tal. Então eu acho que a gente tem que encontrar outras formas, eu acho que dá. Mas eu acho que o recado que fica é isso, assim, batalhem bastante e encontrem formas alternativas de exibir o filme.
Eu gostaria de chamar vocês para ver o curta Tá Tudo Bem no canal Vesve, no canal Iríade, aqui no YouTube. E eu espero que vocês gostem e deixem uma mensagem lá dizendo o que vocês acharam do filme. É isso.